Olá, eu sou o professor Gilmar e nesse capítulo 2 do livro do oitavo ano da Conquista da Matemática, iremos ver algumas partes dos elementos de um triângulo, o nosso principal triângulo. Então vamos lá para que nós possamos conhecer melhor. Nós temos aí elementos de um triângulo. Vamos destacar os seguintes elementos de um triângulo. Sabemos que temos aqui os triângulos, né? E aqui nos triângulos nós temos três vértices, o vértice A, vértice B e vértice C. Observe, ó. Nós temos os vértices, temos os pontos A, B e C. E temos os lados. Os lados nós temos AB, observe AB, nós temos AC e nós temos BC. Observe que esses são os lados de um triângulo. Ângulo interno. Ângulo interno nós temos o vértice A, B e C. Então, vértice A, B e C. E temos os externos, que é o vértice A, o B e o vértice C. Então, sabemos que a representação desse triângulo é triângulo ABC. E aí nós temos os elementos dele. A classificação de triângulos. Classificação de triângulos. Classificamos os triângulos em relação às medidas de seus lados ou à medida dos seus ângulos internos, em relação às medidas dos lados. Um triângulo é classificado como equilátero, quando os três lados têm a medida, iguais, a mesma medida. Isósceles, quando dois lados têm medidas iguais. E escaleno, quando os três lados têm medidas diferentes. Em relação à medida dos ângulos, nós temos um triângulo é classificado como acutângulo, é quando os três ângulos internos são agudos, menores que 90 graus. Retângulo, quando um dos ângulos internos é reto, a medida é igual a 90 graus. Nós chamamos aquele ângulo reto. E obtusângulo, quando um dos lados internos é obtuso e a medida é maior que 90 e menor que 180. Estamos aqui, ó, da página 70, vamos aqui. Ângulo do triângulo. Nós temos, pense e responda. Veja como Núbia determinou a soma dos ângulos internos de um triângulo. Primeiro passo, ela fez Núbia, com uma tesoura de ponta arredondada, recortou um papel em formato que lembra um triângulo. O segundo passo, em seguida, usou lápis de diferentes cores para destacar os três ângulos internos e nomeou A, B e C. Observe aí, ó, o que ela fez. Ó. O terceiro passo. Usando as medidas da tesoura, recortou o triângulo, dividindo em três partes. A quarta, por último, juntou-se os três vértices em um único ponto. Observe o que ela fez. Ela juntou os três vértices, que é os cantos, ó. Ela cortou e depois ela juntou. Olha o que aconteceu. Agora faça o que se pede. Utilizando uma folha de papel, sulfite, uma tesoura de ponta arredondada e lápis de cor, faça o mesmo trabalho de Núbia. Com o trabalho finalizado, responda em seu caderno qual a soma dos ângulos internos de um triângulo. Essa foi uma atividade que vocês depois irão fazer no caderno de vocês. Agora vamos usar o conhecimento que adquirimos sobre ângulos formados por uma transversal em duas retas paralelas para demonstrar essa relação. Consideramos a representação do triângulo ABC seguinte. ABC, nós temos aí os ângulos. Nós temos aí os ângulos internos. Então, observe que aqui. Observe que nós temos aqui, ó, A igual a medida do vértice A. B, aqui, ó,
D igual a medida do vértice B. E C, a medida do vértice C. Tracemos uma reta paralela, a reta que contém o lado BC, então o lado que contém BC, passando por A. Essa paralela vai formar um dos lados A com segmento B, A com segmento B e A com segmento C. Então ele pede aqui para traçar uma reta é onde passa pelo lado BC. Então vamos ver aqui. Dois ângulos cuja medida indicaremos por M e N, respectivamente. Então vamos ver aqui. Pegamos a reta, traçamos aqui, ó, entre o vértice A, e aqui ficou dois ângulos. Ficou o ângulo M e o ângulo N, como ele pediu aqui na anterior. Então, ao vértice A. Agora vamos ver. Observe que ele já passou a ser, ó, essa reta aqui já ficou transversal, ou já ficou paralela a essa reta aqui, ó. Então, BC ficou já paralela à reta R. Então, observe, R paralela a BC, ou igual. M igual a B, aí são alternos internos, ó. Então, M igual a B. São ângulos alternos, e N igual a C. São alternos internos. Então, são alternos internos. Observe que todos eles são internos. Um é alternos, o outro também é alternos internos. Aí vamos ver. Assim, N mais A mais N é igual a 180 graus. Então, N mais A mais N igual a 180. Você observa que, ó, aqui quando encontra nessa reta, aí já dá um total de 180 graus. Então, B mais A mais C igual a 180 graus. Além dos ângulos internos, um polígono como o triângulo, possui ângulos externos. Vamos observar aqui. Os ângulos externos são aqueles formados por um lado dos polígonos e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Considerando o triângulo ABC na figura, a seguir nós temos aqui, ó, observe, todos eles, ele tem uma medida, o interno com o externo, que dá igual a 180 graus. Então, A mais E igual a 180, B mais Y igual a 180, C mais X igual a 180. Observe que ele fala aqui, ó, A, B e C são as medidas dos ângulos internos. Então, A, B e C são a medida dos ângulos internos. Já os externos são a parte que estão fora. Então, X, Z e Y. Então, X, Y e Z são as medidas dos ângulos externos. Então, a medida do ângulo interno com as medidas do ângulo externo é igual a 180 graus. Através da imagem, podemos observar que os ângulos A e Z são adjacentes. Então, A e Z, ó, eles são adjacentes. Por quê? Eles formam a mesma medida, eles estão do mesmo lado e formam um ângulo de 180 graus. Quando nós temos um ângulo adjacente, olha o que ele fala aqui, ó, podemos observar que os ângulos A e Z são adjacentes suplementares. Por que suplementares? Porque eles formam ângulos de 180 graus. E o ângulo de 180 graus são chamados ângulos suplementares. E nesse caso eles são adjacentes porque eles formam junto o ângulo de 180 graus. O mesmo ocorre com o ângulo B, Y, C e Z. Então, todos eles estão formando, são adjacentes e formam um ângulo de 180 graus. Para o triângulo existir uma relação entre as medidas de um ângulo externo e as medidas dos dois ângulos internos, não adjacentes a ele, vamos observar a figura seguinte.
Então, da qual estabelecemos que, observe, ó, A mais B, A mais C é igual a 180. O X mais C igual a 180. Então, são ângulos adjacentes suplementares. Agora, observe, já esses não são A mais B mais C, eles não são adjacentes. Por quê? Ó, a soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Soma das medidas dos ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos, eles não são ângulos adjacentes, mas ele tem 180 graus porque é os ângulos internos. Assim temos x mais c igual a 180 graus, e nós temos a mais b mais c igual a 180 graus. X mais c é igual a A mais B mais C. Então, x é igual a mais B. Esse x nós chamamos de medida do ângulo externo. Ó, esse x aqui, ó, ele aqui, ó, é a medida do ângulo externo. E A mais B, a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Então, A mais B é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, já esse aqui ele é adjacente, porque ele soma. Mas já esses aqui, ó, A e B, ele não é adjacente. Observe que o ângulo só tem daqui, ó, x mais y. Então, aqui nós temos um ângulo interno e um ângulo externo. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos, não adjacentes a ele. Aí nós iremos passar essa atividade e aí, de acordo com a atividade, a explicação, vocês têm mais facilidade de resolver o nosso exercício, certo? Então, tenham bons estudos e até a próxima.